Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns dos principais fatores de risco para o câncer de bexiga. Eu sou o Cláudio Amorim, sou médico urologista e este é o canal Urologia Online. Bom pessoal, antes de começar eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse um like e compartilhasse esse conteúdo com quem você acha que possa se beneficiar dessa informação, certo? Então vamos lá. Recentemente, o apresentador Celso Portiolli veio ao público informar que tinha recebido o diagnóstico de câncer de bexiga. E por isso eu resolvi trazer alguns dos fatores de risco para o aparecimento, para o surgimento dessa doença. A gente sabe que o câncer de bexiga não é um câncer, um tumor tão comum no homem. Se a gente considerar somente o sexo masculino, ele vai ser o 7º tumor mais frequente. E se a gente pegar os dois sexos, o sexo masculino e o sexo feminino, ele já vai para 10º tumor, o 10º tipo de câncer mais comum. Felizmente, quando esse câncer é descoberto em estágio inicial, o seu tratamento, quando realizado adequadamente, vai promover altos índices de cura para o paciente. E a gente sabe que dentre os principais fatores de riscos envolvidos, o tabaco, o tabagismo, atua como grande fator de risco, como uma coisa muito comum da gente observar nesses pacientes. Só para vocês terem uma ideia, aproximadamente 50% dos casos de câncer de bexiga tem associação com tabagismo. Você vai encontrar a história de tabagismo no paciente. E essa associação com o tabagismo é tão forte que a gente vê que quanto maior a carga tabágica e por quanto mais tempo o paciente usou o cigarro, por quanto mais tempo o paciente fumou, maior a chance dele apresentar um câncer de bexiga. O paciente tabagista vai apresentar 3 vezes mais chance de desenvolver câncer de bexiga quando comparado com as outras pessoas. E é qualquer tipo de cigarro. Por exemplo, aqueles cigarros com baixo teor de alcatrão, o cigarro light, popularmente conhecido como cigarro light, também é um fator de risco para desenvolvimento do câncer de bexiga. Além disso, aqueles cigarros que estão muito populares agora, na atualidade, os cigarros eletrônicos, a gente ainda não tem uma associação muito forte do consumo desses cigarros eletrônicos, a gente não conseguiu provar ainda a associação direta deles com o câncer de bexiga. Mas já foi observada a presença de metabólitos carcinogênicos na urina dos pacientes que fazem uso desses cigarros eletrônicos. E a gente sabe também que a associação do câncer de bexiga com o tabaco é tão forte que mesmo aquela exposição ambiental do fumante passivo também pode atuar como fator de risco para o desenvolvimento de câncer de bexiga. Outro fator muito comum é o fator ocupacional. Esse fator vai estar ligado a aproximadamente 10% dos casos de câncer de bexiga. Geralmente são aquelas pessoas que trabalham em plantas industriais, que estão expostas a tinturas, a tintas, corantes, também cabeleireiros também são expostos a esses produtos, ou aqueles indivíduos que trabalham em indústrias com manipulação de metais, de petróleo. Esses pacientes vão ter um maior risco, pela exposição a esses materiais, um maior risco de desenvolver o câncer de bexiga. Inclusive a gente vê que quanto maior a segurança deles de trabalho, no seu trabalho, quanto maior o uso de equipamentos de segurança, menor essa incidência. Esses indivíduos vão se expor a substâncias que a gente conhece como aminas aromáticas, que são substâncias carcinogênicas, que são excretadas pelo rim, passam na urina, passam pela bexiga, e aí elas vão desenvolver um fator, uma ação carcinogênica nesses pacientes, podendo levar ao aparecimento de câncer. Com relação à hereditariedade, a gente sabe que não tem um fator ainda de hereditariedade muito forte, muito conhecido no desenvolvimento do câncer de bexiga. O que a gente observa é que existe um fator hereditário na susceptibilidade do paciente àquela exposição a esses fatores de risco. Por exemplo, o indivíduo que é tabagista, ele provavelmente tem uma herança genética que vai deixar ele mais suscetível a sofrer o efeito do tabagismo e a desenvolver um câncer de bexiga pelo efeito do tabagismo. Então seria o fator hereditário associado com a exposição ambiental. Outro fator seria a ingestão de água com alto teor de cloro ou de arsênio. Além disso, a exposição à radiação ionizante, radioterapia utilizada para tratamento de tumores, como tumores pélvicos, como tumores de próstata, câncer de colo de útero. Essa radiação ionizante pode atuar também
como um fator carcinogênico para a bexiga. Além disso, o uso de alguns quimioterápicos, como a ciclofosfamida, usada no tratamento de alguns tumores ou ainda de doenças autoimunes inflamatórias, ou ainda antidiabéticos, medicações usadas no tratamento do diabetes, como a pioglitazona. Apesar da associação ser fraca, acredita-se que haja uma associação com o desenvolvimento do câncer de bexiga. Além disso, outro fator conhecido também é a infecção, as infecções urinárias de repetição, a presença de cálculos na bexiga. Isso vai atuar como um fator irritante ali na mucosa da bexiga, promovendo destruição e renovação celular e atuando como um fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Outros fatores também conhecidos seriam o sexo masculino, é muito mais comum no homem do que na mulher. A idade, é muito mais comum em pacientes acima de 55 anos. E algumas malformações congênitas. Por exemplo, existe um canal que liga o umbigo à bexiga, que é o chamado úraco. A persistência desse canal pode atuar como fator de risco para o desenvolvimento do câncer de bexiga. Outra patologia congênita também, que é a estrofia de bexiga, também pode elevar o risco do paciente de desenvolver um câncer de bexiga. Em algumas regiões no norte da África e no Oriente Médio, existe uma infecção muito comum causada por um parasita chamado Schistosoma hematóbio, que vai causar cistite crônica, infecção crônica da bexiga. E isso pode levar também os pacientes a desenvolverem câncer de bexiga. Então essa é uma particularidade dessa região, que também é muito comum, é muito observada na prática urológica dos colegas que habitam essa região. Outro fator de risco é o fato da pessoa ter apresentado já um carcinoma urotelial em outro momento. A gente sabe que todo paciente que teve um câncer de bexiga, mesmo que tratado, ele vai ter uma chance de recorrência maior do que a população comum. E existem outros fatores, como o índice de massa corporal, elevados níveis de glicemia, colesterol e triglicerídeos, que podem ter uma associação, mas ainda não tiveram resultados em estudos que provassem essa associação direta com o desenvolvimento de câncer de bexiga. Certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para mostrar hoje. Eu gostaria de trazer para vocês os principais fatores de risco para o câncer de bexiga. Na prática, o que a gente mais vê associado é o tabagismo. É muito comum o paciente já apresentar uma história longa de tabagismo e com alta intensidade. Então, como vocês veem, é um tumor que não é muito comum e que pode ser prevenido apenas com mudança de hábito, com cessação de tabagismo, já vai reduzir muito o risco da pessoa desenvolver um câncer de bexiga. Certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Se gostaram do vídeo, deixe um like, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que possa se beneficiar dessa informação e se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima!